Amigos, é muito bom ter você nesse treinamento de seguros e hoje eu quero dividir contigo e aprendermos juntos aqui sobre princípios do seguro, que vão nortear a nossa base de seguro em todos os seguros que nós vamos trabalhar na ZAG Seguros. E hoje então nós vamos falar sobre elementos básicos do seguro, o risco, o segurado e o segurador, o prêmio, indenização e vamos partir para a conclusão da nossa aula. Então, no princípios básicos do seguro, para que serve o seguro? Principalmente para restabelecer o equilíbrio econômico após um evento inesperado, um evento que ocorreu. Por que o equilíbrio econômico? Porque eu perdi esse bem que estava segurado e então o seguro ele servirá para me devolver esse bem ou o valor que estava determinado, precificado a respeito desse bem. Ele serve também para proteger o indivíduo, as famílias e a sociedade. Aí você pode perguntar, mas por que proteger a sociedade? Porque quando eu, por exemplo, eu financio um bem, seja ele um imóvel ou até mesmo um automóvel, então eu tenho uma dívida. E se eu tenho então um seguro que protege esse bem e esse bem vem a ocorrer algum sinistro que me leva a perdê-lo, eu ainda continuo tendo aquela dívida do financiamento. E aí, se eu não tenho seguro, nós entramos aí num problema financeiro que vai atingir a sociedade, porque eu vou acabar não tendo condições de cumprir com esse compromisso financeiro e aí o risco de financiamento nas instituições financeiras ela aumenta porque então eu não sanei essa dívida. Então, por isso ela protege o indivíduo, protege famílias e protege a sociedade também. E aí nós temos um exemplo, né? Que um óbito ou a invalidez do responsável pelo sustento da família, esse óbito também atinge o próprio indivíduo, claro, a família e a sociedade. No caso de um seguro de pessoas, né? Muitas vezes familiares próximos, amigos próximos precisarão auxiliar essa família porque faltou o provedor. E o que nós temos nos elementos básicos do seguro? Nós temos risco, nós temos o segurado, o segurador, o prêmio e a indenização. E nós vamos tratar um pouco sobre cada um desses itens agora. O que é o risco, então? Risco, a palavra mesmo já diz assim, que eu estou arriscado ou arriscando alguma coisa. Ele é um evento incerto e alheio à vontade das partes. Então, um evento incerto, ele pode ocorrer, como ele pode não ocorrer. Quando eu tenho um evento que a possibilidade, ou eu tenho a certeza de que ele não vai ocorrer, eu, então, não preciso fazer uso do seguro, porque eu tenho uma certeza absoluta que esse evento não vai acontecer, então eu não faço seguro. Por isso o risco ele é um evento incerto e alheio à vontade das pessoas, né? A própria palavra diz mesmo acidente, porque nós não estamos, ninguém sai de casa dizendo que hoje eu vou me acidentar, né? Então por isso é que é alheio à vontade das partes. E existe a expectativa de ocorrência de um sinistro que é medido por cálculos matemáticos, né, pelas seguradoras que têm profissionais qualificados para isso. Portanto, cada risco do imóvel, de um prédio, de acontecer um incêndio, um vendaval, todos esses riscos eles são calculados, inclusive pelas regiões desses imóveis ou móveis transitarem ou estiverem os seus endereços. Todos esses riscos eles são plenamente calculáveis. Exemplo aqui que nós trazemos como risco,
que nós não seguramos a vida, mas o evento morte, né? E um evento morte numa vida, ele causa a falta dessa pessoa na família, na sociedade, no meio em que ela vive. E ela faltando, a renda que essa pessoa traz para dentro de casa, na verdade é isso que vai faltar. E aí nós temos então, eu posso dizer que é um seguro da renda daquele provedor familiar. Mas o evento que está segurando, que está sendo assegurado num seguro de pessoas, é o evento morte, né? Que ela pode acontecer prematura ou não. E o que é o segurado? O segurado é a pessoa física ou jurídica que vem até um corretor para contratar esse seguro num segurador. Então, o segurado também ele é responsável pelo pagamento do prêmio, pelo pagamento desse seguro. E podendo também haver estipulante e beneficiário no contrato, ou ainda um estipulante ou um subestipulante. O que é um estipulante simples? Estipulante simples é quando você contrata o seu seguro residencial. Estipulante simples é quando você, pessoa jurídica, contrata o seguro empresarial, lá do prédio da sua empresa. Ou a pessoa jurídica contrata o seguro da frota de veículos da sua empresa. Ele mesmo é o estipulante. Quando que nós temos um estipulante com subestipulantes? Quando você, vamos dizer, uma cooperativa de qualquer segmento, contrata o seguro de vida, ou melhor dizendo, o seguro empresarial para a cooperativa, e os seus cooperados, na mesma apólice, pode contratar o seguro das suas propriedades. Aí nós vamos ter a cooperativa como estipulante e o cooperado, pessoa física, como um subestipulante, segurando a sua empresa ou o seu imóvel como um dos itens da apólice. E o que é o beneficiário na apólice? No caso de um seguro de vida, nós temos a família, né, ou cônjuge, que o beneficiário pode, que o segurado, melhor dizendo, pode indicar como beneficiário. Então, eu contrato o meu seguro de vida, por exemplo, e coloco minha esposa como beneficiário desse seguro de vida. No seguro empresarial, pode surgir beneficiários como um banco. Você contratou um financiamento bancário para construir a sua indústria, bem como todos os equipamentos que estão ali nessa indústria, e aí o banco lhe exige que na contratação do seguro seja colocado o CNPJ do banco como beneficiário do seguro. E, enfim, está ali todo o patrimônio, todo o financeiro, né, que foi dispendido, então, para colocar essa indústria em funcionamento, veio do banco e é natural que o banco exija que ele seja colocado como beneficiário dessa apólice. São alguns casos aí, exemplos de beneficiário no seguro. E segurador, o que é? Nada mais é do que a seguradora, que é uma pessoa jurídica que assume, então, esses riscos. Quando nós não contratamos seguro, quando nós decidimos por nós mesmos ficar sem seguro, então nós, a pessoa física ou jurídica, que é proprietária do imóvel ou automóvel, assume os riscos que pode sofrer o seu patrimônio. E quando nós contratamos então um seguro, nós passamos para um segurador ou um grupo segurador assumir esses riscos contratados, acordados pelo segurado. Então é uma pessoa jurídica que assume esses riscos. Ela se obriga a pagar a indenização ou então substituir o bem em caso de sinistro. Então ela pode ou substituir o bem, essa opção está no grupo segurador, em acordo, claro, com o segurado, ou então indenizar o valor do bem que estava contratado no seguro. E essa base legal nós temos no artigo 776
do Código Civil, em que o prestador, então, aquele que está prestando serviço, no caso a seguradora, ele precisa atender às cláusulas do contrato e cumprir com o seu contrato. E o que é prêmio? Agora nós estamos no prêmio. Prêmio nada mais é do que o valor pago pelo segurado para a seguradora. Ele é obrigatório para a validade do contrato, então o segurado ele precisa pagar esse prêmio. E você, como segurado, você paga o prêmio para que você tenha o benefício da cobertura do seguro. Então a seguradora ela recebe um prêmio por assumir aquele risco, ok? E esse prêmio ele pode ser à vista ou parcelado. Nas condições, na proposta apresentada, na cotação apresentada pelo corretor ao segurado, ali já constam as opções de pagamento à vista ou parcelado, se tem alguma forma com juros ou sem juros, e claro, o segurado vai escolher a melhor forma que ele acreditar ser para cumprir com essa obrigação de pagar o prêmio, né? E ele pode ser então à vista ou parcelado, e existe uma palavra que se chama prêmio ganho. Por exemplo, a seguradora parcelou para o segurado um seguro em 12 vezes, foi feito esse pagamento em 12 vezes, acordado esse pagamento em 12 vezes. E já se passou 6 meses da vigência do seguro, então foi pago 6 parcelas. Então essas 6 parcelas que já foram pagas e já transcorreu esses 6 meses de vigência, nós podemos dizer que essas 6 primeiras parcelas é um prêmio ganho, porque nesses 6 meses não ocorreu um sinistro. Então a parte proporcional ao período que já transcorreu o seguro. Indenização. O que é a indenização? É o pagamento da seguradora no caso do sinistro coberto. Então houve o sinistro, nas coberturas do contrato ali estava descrevendo que esse sinistro então teria um valor de indenização, ele estava contratado, então é o pagamento da seguradora por esse sinistro, por esse evento que ocorreu. E ele pode então ser em reposição do bem ou valor monetário conforme o contrato de seguro. E essa obrigação legal está prevista já no contrato de seguro. E aqui nós concluímos essa primeira aula falando dos princípios do seguro, em que falamos de risco, falamos do bem segurado, falamos das obrigações que compõem o contrato do seguro. E nós desejamos que você tenha esse conhecimento que é essencial para você atuar na sua carreira com excelência. E a ZAG Seguros Saber, ela prepara profissionais para proteger o que mais importa, que são as pessoas, as vidas e os sonhos. Nós temos um questionário rápido que com essa aula você pode responder, e aqui eu quero te deixar 3 perguntas. Descreva com suas palavras qual é a finalidade do seguro. Então, qual a finalidade do seguro? Outra pergunta que você pode já responder com essa aula é o que você entendeu por risco. Então, qual a finalidade do seguro? O que você entendeu por risco e o que é prêmio no seguro. Eu gostaria que você respondesse essas perguntas para o seu gestor, para o seu superior imediato, e diante das suas respostas, o seu gestor mesmo vai medir o seu grau de entendimento, e se houver alguma dúvida, o seu gestor vai poder lhe ajudar a sanar essas dúvidas e você seguir na construção do seu conhecimento. Obrigado e nos vemos na próxima aula.